Olá, surtados! Hoje a gente continua a nossa peregrinação rumo aos antibióticos e hoje nós vamos falar de Bactrim. Mas isso em instantes. Roda a vinheta. Muito bem, imaginem o seguinte cenário. Paciente HIV chega com dispneia progressiva, hipoxemia e uma infiltração intersticial bilateral. Que droga salva esse paciente? Pois é, a gente vai estar respondendo isso até o final da aula. Hoje vamos falar do Bactrim e a dupla dinâmica é porque é a combinação do sulfametoxazol com a trimetoprima. É uma dupla dinâmica, é Batman e Robin, é Bonnie com Clyde. Mas antes disso, vamos revisar o mecanismo que nós falamos na aula inaugural. Se vocês não viram, vão lá conferir. O mecanismo é porque o Bactrim ele atua em metabolismo. Metabolismo, irmão? Metabolismo. E aqui nós estamos falando do metabolismo para a produção de DNA. Como assim? Nós temos o PABA. O PABA é o ácido paraminobenzoico, que ele vai ser convertido a ácido fólico. Só que para isso ele tem um caminho a ser seguido. Então esse PABA, o ácido paraminobenzoico, ele primeiro é convertido a ácido dihidrofólico. Só que tem uma enzima que faz isso. Que é a enzima, João? Conta pra gente. A gente quer saber como tem tanto conhecimento. A gente estava falando da dihidropiteroato sintase. A dihidropiteroato sintase ela é importante por quê, João? Ela é importante porque quem vai inibir ela é o sulfametoxazol. Para os íntimos, sulfa. Então a sulfa vai atuar bloqueando a dihidropiteroato sintase. Na formação do ácido dihidrofólico, ele precisa ser convertido a ácido tetraidofólico. João, tem outra enzima? Claro que tem. A enzima que está aqui é a dihidrofolato redutase. João, quem é que vai inibir ela? Calma. Quem vai inibir ela é justamente a trimetoprima. Trimetoprima. O que é importante nisso, João? É importante o seguinte, porque a sulfa sozinha quase não tem força. A trimetoprima sozinha quase não tem força. Mas as duas juntas, elas têm um efeito que a gente chama de efeito sinérgico. Exatamente. Sinérgico. Sinérgico. João, não lembro o que é efeito sinérgico. O efeito sinérgico é quando duas drogas ou mais isoladas têm uma baixa potência, têm uma baixa efetividade. Mas quando combinadas, elas ficam explosivas, elas ficam bactericidas, que é o nosso caso aqui. Ou seja, quando eu combino sulfametoxazol com trimetoprima, a combinação Bactrim, ele tem um efeito bactericida. João, o que é bactericida? Mata. E mata muito. Isso quer dizer que se eu inibir a via do PABA, sem PABA eu não faço ácido fólico. Sem ácido fólico eu não faço exatamente purinas e, por consequência, DNA. Então, esse é o mecanismo de ação do Bactrim. João, tudo bem, já sei que é o mecanismo. Agora me conta quem são as bactérias que ele pega. Vamos lá. Qual que é o nosso foco aqui? O nosso foco, a gente precisa separar primeiro em gram positivo. Quem são os gram positivos que eles vão pegar, João? Staphylococcus. Staphylo. Staphylococcus. Staphylo. João, qualquer Staphylo? Não. Tem uma coisa importante aqui, é que o Bactrim, ele pega MRSA, mas de comunidade. João, MRSA, sim. Staphylococcus aureus methicillin resistant, ou seja, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que nós já conversamos na aula de beta-lactanos. Se vocês não viram, vão lá conferir. Ou seja, esse MRSA de comunidade, porque é preciso lembrar que também tem MRSA hospitalar, o MRSA de comunidade é coberto por Bactrim. Que mais, João? Além dos gram-positivos, nós podemos falar dos gram-negativos. E aqui nós estamos falando de quem? Estamos falando da E. coli, estamos falando da Klebsiella, estamos falando de Proteus, e estamos falando também de um bicho esquisito que a gente ainda não falou dele, da nocardia. Nocardia. Nocardia asteroides. Nocardia asteroides. Sim, então quando a gente está pensando em Bactrim, a gente está pensando nesses bichos daqui. Tudo bem, João? Tá bom, já sei o mecanismo,
já sei quais são os bichos que geralmente pega. Agora me conta, que tipo de infecção a gente vai tratar? Calma. A gente vai começar, a nossa primeira estação vai ser o rim. O rim. Por que o rim, João? Porque no rim tem uma infecção comum. Infecção no rim, geralmente bacteriana, a gente chama de, exatamente, pielo, pielonefrite. João, mas a pielonefrite, a primeira escolha é Bactrim? Não é. A primeira escolha para pielonefrite são outras drogas que a gente já falou em outras aulas. Mas, muitas vezes, quando a gente começa com antibiótico de amplo espectro, geralmente se pede a cultura e um exame que se chama antibiograma. Vamos recapitular. O antibiograma é aquele exame que você faz a bactéria crescer, você coloca as drogas e você vê o perfil de sensibilidade. Se aquela bactéria em específico for sensível ao Bactrim, nós podemos desescalonar, por exemplo, de uma quinolona para Bactrim. Então, é importante na pielonefrite? É. É a primeira escolha? Não. Por isso que a gente está criando raciocínio para entender quando que usa um, quando que usa outro. Vocês já pegaram o espírito da coisa. João, conta pra gente quem é o principal agente de pielonefrite. E. coli. E. coli. João, calma. Você está falando dessa E. coli? Desta E. coli. Ótimo. João, então vamos lá. Qual que é a nossa segunda estação? Nossa segunda estação é a bexiga. Bexiga. O que geralmente rola na bexiga? Geralmente rola na bexiga o que a gente chama de cistite. Cistite. João, é a primeira escolha para cistite? Também não é. Mas se for uma cistite não complicada, se for uma cistite ambulatorial e se o perfil da região, o perfil de sensibilidade da droga na região for bom, pode-se utilizar Bactrim para tratar cistite. João, por que que pode? Porque a concentração do Bactrim ela é muito alta, tanto no tecido renal quanto na bexiga. Então, se aquela droga está em alta concentração ali, ela vai ser boa para tratar a infecção naquela região. Ao contrário de outras drogas que nós já vimos, que não tinham uma perfusão muito boa em outros órgãos. Logo, não é adequado para aquela infecção. Ótimo. João, cistite, qual é o principal agente etiológico mesmo? E. coli. E. coli. E. coli. E. coli. Tudo bem? O que é importante a gente perceber, então, aqui, se a gente for utilizar, perfil de sensibilidade. Perfil de sensibilidade. Se for sensível, e geralmente perfil de sensibilidade se a resistência for menor do que 20%. Aí, geralmente, você pode fazer o uso do Bactrim para cistite. João, qual que é a próxima estação? A próxima estação é a próstata. O que tem de importante na próstata, João? Prostatite. Só que prostatite bacteriana. Prostatite. Prostatite bacteriana. Bacteriana. É importante lembrar que a gente faz uso de Bactrim na prostatite e usa muito. Quando eu falo que usa muito é porque vão perguntar. Usa muito porque chega em altas concentrações e a penetração do Bactrim na próstata é excelente. Então ele é utilizado para prostatite, tanto aguda quanto crônica. Aguda e crônica. Legal. João, qual que é a próxima estação? A próxima estação, meus queridos gafanhotos, é pele e partes moles. Partes moles. Partes moles. João, o que é importante aqui? Geralmente as infecções, tanto de pele quanto de partes moles, elas acontecem por estafilococos. Estafilococos aureus. João, você está falando deste Staphylococcus? Sim. Então a gente está falando de Staphylococcus, estamos falando também de MRSA, lembrando que é MRSA de comunidade. Então, se você tem uma infecção de pele ou partes moles por Staphylococcus aureus, e geralmente a maioria daquelas que vêm por infecção de pele comum da comunidade é por aureus, podemos fazer uso de Bactrim. João, me fala outro caso. Um outro caso importantíssimo é infecções purulentas. Infecções purulentas. Lembrando que não vale se for por conta de cirurgia, se for por conta de prótese, tem que ser de comunidade. Tudo bem, jovem gafanhoto? Ótimo. Então, infecções purulentas. João, qual que é a próxima estação? A próxima estação, nós estamos falando de HIV, AIDS
e transplantados. Transplantados. João, o que tem de importante aqui? Acordem, porque aqui é a parte fundamental. Quando a gente fala de paciente com HIV, AIDS ou transplantados, nós estamos falando de pacientes imunossuprimidos. João, isso parece importante. É importante porque aqui o nosso ponto de partida são imunossuprimidos. Imunossuprimidos, nós temos duas preocupações. A primeira delas é a pneumonia. Pneumonia. João, pneumonia, igual a gente viu por strepto, pneumônio? Não. Aqui a nossa principal preocupação é uma pneumonia por pneumocistis girovese. Girovese. Importante lembrar que quando foi descoberto, acreditava-se que o pneumocistis girovese fosse um protozoário. Mas o pneumocistis girovese é um fungo, só que ele é um fungo atípico. Então vamos anotar, estamos falando de um fungo e um fungo atípico. João, por que é atípico? Porque ele não tem aquela camada de ergosterol que geralmente os fungos têm. Mas isso é uma aula para as aulas de microbiologia. Então, quando a gente pensa em pneumonia, a gente tem que ficar cuidado com, pneumocistis girovese. Por que isso é importante? João, onde é que o Bactrim entra nisso? Ele entra porque ele é utilizado para profilaxia e tratamento. Então, nós estamos falando de profilaxia e tratamento. Muito bom. Além disso, nós temos uma preocupação com uma consequência, que é o quê? Que é a encefalite. João, qual que é a encefalite? Não, calma. Nós estamos falando de encefalite e estamos falando de encefalite por exatamente Toxoplasma gondii. João, Toxoplasma gondii. Então, existe um risco aumentado em imunossuprimidos de ter uma encefalite por Toxoplasma gondii. Então, ele é utilizado também como profilaxia. Profilaxia. Agora, existe uma outra preocupação que ela está entre o cérebro e o pulmão. Quem que é? Existe uma preocupação de uma infecção por nocárdia. Estamos falando da nocardiose. A nocárdia, que nós já vimos, nocárdia asteroides, ela pode causar o quê? Uma pneumonia. Só que a partir desta pneumonia, ela pode levar a um abscesso cerebral. Então, existe um cuidado com nocardiose em pacientes imunossuprimidos. Então, cuidado, porque quando a gente fala de pacientes transplantados ou pacientes com AIDS, eles são naturalmente imunossuprimidos e outros casos de imunossupressão. E o risco é aumentado para pneumonias por pneumocistis, é aumentado para encefalite por toxoplasma e pode ter repercussões tanto pulmonares quanto cerebrais por infecções por nocárdia. Gente, é bastante coisa, mas percebam como a gente vai seguindo a lógica, né? Onde que entra, onde que não entra, quem são os bichos e onde é que eles estão. João, para por aí? Não. Porque tão importante quanto saber o que ele pega é saber o que ele não pega. Gente, o que o Bactrim não pega? O Bactrim, ele não pega pseudomonas. 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 João, aeruginosa? Aeruginosa. Aeruginosa. João, que mais que não pega? Não pega anaeróbio. Então, não pode utilizar contra anaeróbios. Importante lembrar que, então, pseudomonas, não. Anaeróbios, não também. João, tem outras complicações? Tem. Geralmente, é importante não utilizar Bactrim em quem? Primeiro, em alérgicos. Em alérgicos, então, ficar atento à alergia. E o segundo passo é não utilizar em gestantes. Gestante. Se vocês lembrarem, o trigo da casa de vocês, ele é suplementado com ácido fólico. Por quê? Por conta da gestante. Então imagina, se a gestante ela precisa ser suplementada com ácido fólico, você, jovem gafanhoto,
que assiste as aulas do saber, que curte, compartilha, comenta, manda para os amigos que não sabem antibiótico, você acha que vocês vão utilizar um inibidor da via do ácido fólico? É claro que não. Então, em gestantes, não pode. E em alérgicos, também não. Ótimo, João. Já entendi quem é a droga, já entendi o mecanismo, sei os bichos e sei aonde que os bichos estão. Agora me conta, quais são os efeitos adversos? O que, que pode rolar de complicado? Gente, o Bactrim é excelente, mas ele tem efeitos adversos, ó, perigosos. Vamos ver um por um. A primeira preocupação que nós temos que ter é com hipersensibilidade. 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 João, o que, que pode aparecer de sintoma ali, ou então pode aparecer de sinal nesse paciente que faz uso de Bactrim? Nós podemos ver náusea, importante, podemos ver racho, podemos ver fotossensibilidade, fotossensibilidade. E aqui, uma preocupação grande, porque é sério, nós podemos ver aparecendo a síndrome de Stevens-Johnson. Lembrando que a síndrome de Stevens-Johnson é aquela síndrome que você vê os problemas de pele aparecendo, aquela descamação importante, geralmente em torno de 10% do corpo, não precisamos caracterizar, mas é importante lembrar que se fizer uso de Bactrim e tiver alguma repercussão de pele, importante lembrar de síndrome de Stevens-Johnson e também aquela necrose epidérmica. Lembrem-se disso, é importante. João, além disso, onde é que é importante? O rim. No rim existe algo que pode aparecer, que é uma nefrite. Nefrite, João. Quer dizer que é uma inflamação do rim? É uma nefrite, é uma inflamação do rim, mas ela é uma nefrite imune, imunológica. João, você está me dizendo, então, que o Bactrim ele é tóxico para o rim? Não diretamente. Mas geralmente o que acontece é que o Bactrim, e aqui nós estamos falando basicamente da sulfametoxazol, ele pode se acumular no interstício do próprio rim. E esse acúmulo vai gerando uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica pode levar a, exatamente, fibrose. Ou seja, posso ter uma nefrite imunológica e ter esses problemas renais. Mas lembrando que não é uma atuação que o fármaco é tóxico para o rim, mas ele tem um acúmulo, esse acúmulo vai levar a uma inflamação crônica. Tudo bem? Então, nefrite imunológica. Outra coisa fundamental no rim, e aqui é pegadinha, porque pega muita gente, é que o sulfametoxazol, ele faz um sequestro do transportador de creatinina. Se ele pega o transportador de creatinina, o rim consegue excretar? Não. Então, muitas vezes, o paciente que está utilizando Bactrim tem aumento de creatinina. E muitas vezes suspeita, opa, tem uma lesão renal? Não, não é uma lesão renal. É porque a droga foi lá e sequestrou o transportador. Então, é importante ficar atento ao aumento de creatinina. Só que este aumento de creatinina é por sequestro de transportador. Sequestro de transportador. Então, o que é importante a gente ficar atento, João? No rim, é importante ficarmos atentos à nefrite imunológica e ficarmos atentos ao aumento da creatinina por conta do sequestro do transportador. Tudo bem? Agora, o que é importante, aqui é a atenção máxima, vocês precisam ficar ligados nisso, é no potássio. E quando eu estou falando do potássio, eu estou falando do aumento de potássio. Quando eu falo do aumento de potássio, eu estou falando de hipercalemia. Exatamente. Hipercalemia. João, como assim? Vocês vão lembrar da aula de fisiologia que no túbulo distal existe um transportador de íons que é o ENaC. ENaC. João, o que, que o ENaC faz mesmo? O ENaC ele faz uma troca entre sódio e potássio. Ele recaptura sódio e ele excreta potássio. Só que adivinha quem que atua lá? O Bactrim. Não o Bactrim direto, é a trimetoprima, mas o Bactrim. A trimetoprima, quando ela chega no túbulo distal, ela vai atuar onde? No ENaC. E ela vai bloquear ele. Vai bloquear. Se ele vai bloquear, eu vou conseguir jogar fora o potássio e pegar o sódio?
Então ele vai fazer o quê? Vai aumentar a concentração de potássio. Então ele aumenta a concentração de potássio. Ele se parece com um remédio que a gente conhece, que é a amilorida. Então é semelhante à amilorida. João, por que você está me falando tudo isso? Porque é importante ter atenção com pacientes que fazem uso de outras classes de remédios para fazer controle de volume, como, por exemplo, inibidores da enzima conversora de angiotensina, IECA, ou então os bloqueadores de receptores de aldosterona, que é o caso dos BRA. Por quê? Porque ele vai ter uma ação sinergista, vai aumentar a concentração de potássio. Isso pode levar a uma hipercalemia no paciente. Então é importante ficar atento a pacientes que fazem uso de IECA e de BRA. João, é só isso? Tem mais um detalhe, que é se esse paciente for um doente renal crônico, tem que tomar muito cuidado no uso de Bactrim. Então é importante ficar de olho no paciente com DRC, doença renal crônica. João, acabou? Calma, porque falta a gente falar da repercussão hematológica. 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 João, o que tem de importante? Lembre que a gente está falando que aqui existe um bloqueio da síntese de ácido fólico. Se existe um bloqueio da síntese de ácido fólico, muitas células podem ser prejudicadas. E aqui nós estamos falando das nossas células. Quais são as células mesmo? Células do sangue? Pois é, nós estamos falando das hemácias. Porque aqui pode aparecer uma anemia, que é a anemia megaloblástica. Pela ausência de ácido fólico. João, só isso? Não. Eu posso ter uma redução de glóbulos brancos pela ausência de ácido fólico. Então, nós estamos falando de uma leucopenia. João, só isso? Não. Eu também posso ter uma alteração nos meus agregantes plaquetários. Então, eu posso ter uma trombocitopenia. Então, é importante que a gente lembre do quê? Da mesma forma que a droga ela é importante para vários tratamentos, para vários sistemas, ela também precisa de um cuidado porque ela tem repercussões importantes. E as repercussões importantes são da onde, João? As repercussões importantes, elas são justamente desse efeito central do metabolismo para DNA e para purinas. E agora que nós fechamos o assunto, vamos voltar para aquele nosso paciente. Lembra dele? Aquele HIV que chegou com o que mesmo? Dispneia progressiva, hipoxemia e infiltrado intersticial bilateral. Isso está falando a favor do quê? Isso está falando a favor de pneumonia. Num paciente que, é imunossuprimido. Qual que é a minha suspeita inicial? Pneumociste girolense. O que a gente vai utilizar então? Bactrim. É claro que nós estamos falando de Bactrim. Mas percebam como quando a gente cria o arco junto com o paciente, eu sei que paciente eu estou olhando. Quando a gente começou, tudo bem, eu tenho sintoma, não sei muito bem, mas a gente construiu, opa, peraí, imunossuprimido. Pera, tem cara de pneumonia. Opa, tem cara de pneumocistes. Então a gente começa a criar o raciocínio e a ideia, surtados, é justamente essa, que vocês olhem para o paciente, reconheçam o padrão e juntem com a farmacologia para ela ser uma aliada e não para ela ser uma inimiga para vocês ficarem brigando com aquelas listas intermináveis. E falando em listas intermináveis, eu vou deixar para vocês aqui embaixo mais um material com a tabela, com resumo, comparando para vocês utilizarem nos estudos de vocês, para vocês se prepararem e para vocês nunca mais esquecerem quando é que eu uso Bactrim. Se vocês gostaram da aula, curtam, comentem, se inscrevam, compartilhem, mas assim, curtam, comentem, se inscrevam e compartilhem mesmo. Eu sei que a gente fica repetindo, é meio chato, mas é importante para o canal. E se acharam que foi relevante, manda para aquele amiguinho de vocês que anda escrevendo Bactrim, não sabe por quê, não sabe onde, nem sabe como, mas ele prescreve e vai embora. Tudo bem, surtados? Por hoje ficamos por aqui e a gente se encontra em mais um Surto do Saber.